Atenção! Começa agora uma teleaula de língua portuguesa do ensino médio. Você vai assistir a teleaula de número 36. Bons estudos! Uma mulher que é como a própria lua, tão linda que só espalha sofrimento, tão cheia de pudor que vive nua. Gostei. Bonita poesia. Eu também gosto muito dessa poesia do Vinícius de Moraes. Compara a mulher aos mistérios da lua. Comparação? Ah, agora eu tô entendendo. Você já tá entrando no clima da nossa teleaula. É isso aí. Comparação é uma das figuras de linguagem que você vai ver na teleaula de hoje. E mais, você vai ver que a figura de linguagem é um recurso expressivo que serve para dar mais força a um texto ou para deixá-lo mais poético. Na teleaula de hoje, você vai ver duas figuras de linguagem, a comparação e a metáfora. E ainda, você vai acompanhar a continuação da história do Zé dos Anjos. Você vai saber também como ele se sentiu no dia seguinte à cantoria. Luz da minha vida. E você é forte como um leão. Meu coração. Ei, onde você vai? Acho melhor eu voltar mais tarde, não quero atrapalhar nada. Que isso, Ricardo? É verdade que a Lígia é a luz da minha vida. Mas a gente estava pensando aqui em algumas comparações e metáforas, que é um dos nossos assuntos da teleaula de hoje. É mesmo, Alencar. Não precisa se sentir como um peixe fora da água. Nossa, vocês estão inspirados mesmo, hein? É isso aí. Mas antes da gente pensar em comparações e metáforas, que tal se a gente relembrasse o início da história do Zé dos Anjos? Na primeira teleaula desse módulo, Osias e Zé dos Anjos participaram de uma cantoria. Osias, homem letrado, desafiou Zé dos Anjos a falar sobre Constituição, deuses gregos e romanos. Zé dos Anjos, sem saber o que responder, humilhado, preferiu desistir do desafio. Seu Osias, eu não posso acompanhá-lo. Se desse um nó no martelo, eu viria desatá-lo. Mas como foi em ciência, cante só, eu já me calo. No dia seguinte, amuado, Zé dos Anjos foi até o bar do Juvenal. Dizem que ontem você fez feio lá no terreiro do Nastácio. Eu nem acreditei. Estão dizendo, né? Pois então diga quem lhe disse que vai lá fazer o que eu fiz. Mas quem há de? Patos inteiras sabe que cantador como você ainda não nasceu. Pra mim, você canta com uma vitrola. Sei não. Só sei que um dia é de caça, o outro é do caçador. Um dia da caça, outro do caçador. Uma frase inteira com sentido conotativo? É isso aí. A gente pode usar palavras, expressões ou até mesmo frases inteiras com sentido conotativo, que é o sentido figurado. Os provérbios, por exemplo. Colocar lenha na fogueira. Quem vê cara não vê coração. É isso aí. A gente pode usar palavras ou expressões com sentido conotativo, que é o sentido figurado. Mas também pode usar frases inteiras com sentido conotativo. O provérbio que o Zé dos Anjos usou. Um dia da caça, o outro do caçador. Um dia da caça, outro do caçador. É um provérbio bastante conhecido. Vamos ver se a gente conhece outros provérbios. Você conhece algum provérbio? Conheço. Água mole, pedra dura, quanto baixa até que fura. Um é pouco, dois é bom, três é demais. Dente por dente, olho por olho. Em terra de cego, quem tem olho é rei. Tudo que sobe desce, tudo que vem tem volta. Mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Você acabou de falar uma frase no sentido conotativo. A gente vive usando palavras e frases com sentidos figurados. Elas fazem parte do nosso dia a dia. Nada como um dia atrás do outro, viu, homem? Diga lá o que lhe contaram. Ah, não sei não. O amigo pode ficar amuado. Mas deixado já fiquei, homem. Eu tantas vezes elogiado, já consegui desatar nó e martelo. Agora fico sem saber o que responder. Zé dos Anjos ficou bravo como uma onça. Bravo como uma onça. Gostei dessa. Fica forte, bem expressivo. Nossa, dá até medo. A intenção foi essa mesma, deixar o texto bem expressivo. E por isso a gente usou uma figura de linguagem. Eu não entendi bem. O que é figura de linguagem? Deixa que eu explico. A gente não viu o que é linguagem figurada? Pois é, as figuras de linguagem são os diferentes jeitos que a gente pode usar a linguagem figurada.
E as figuras de linguagem servem justamente para isso, para dar mais força ao texto. As ideias, emoções, acontecimentos ficam mais fortes e expressivos quando a gente usa uma figura de linguagem. A nossa história, por exemplo, se a gente dissesse o Zé dos Anjos ficou bravo, não ficaria tão forte como o Zé dos Anjos ficou bravo como uma onça. É mesmo. Fica mais rico também. E que tal a gente esquentar um pouco a situação? Vamos ver como o Zé dos Anjos se sai na conversa com o Juvenal. Se bem que agora ele vai colocar panos quentes. Depois de ter ficado bravo como uma onça, agora ele vai querer justificar por que perdeu o desafio. Me conte, Juvenal, uma coisa. Desde quando a cantoria precisou desses assuntos, mano? O trabalho do cantador é apertar o adversário com repente, com coisas que ele não espera. Não espera, mas conhece. Como é que alguém quer que eu cante o que eu não sei? Falar de Constituição? Não sabe que eu sei mais, né? Zé dos Anjos continuava falando sem parar. Falava mais pra si do que pra Juvenal. É uma maldade a gente ver a carreira de um cantador tão bom assim se acabar da noite pro dia. Eu não posso acreditar. Vocês ficaram loucos. Como alguém pode falar uma coisa dessas pro pobre do Zé dos Anjos? Calma, a gente só quis colocar mais lenha na fogueira. Deixar a história mais emocionante. Tá certo, mas precisava falar uma coisa dessas? Esse homem é mais venenoso que uma cascavel. Você reparou numa coisa? Para mostrar sua indignação, você usou uma figura de linguagem, a comparação. É mesmo. Um homem mais venenoso que uma cascavel. A gente usa essa figura de linguagem, a comparação, quando a gente quer associar duas ideias, duas coisas diferentes. E a aproximação dessas duas coisas é feita normalmente através de uma conjunção. Mais venenoso que uma cascavel. É mesmo, que é uma conjunção. Que, como, tal, qual, tanto, do que, assim como. São todas conjunções que normalmente nós usamos para fazer uma comparação. Vamos ver outras comparações? Eu vou te falar uma frase e você completa. O ônibus está tão cheio quanto... Um trem lotado? O trânsito está ruim como... A nossa situação. O ônibus está tão cheio quanto a minha paciência. O trânsito está ruim como o país. Como vocês notaram, a comparação dá mais força àquilo que nós queremos dizer. Se nós falarmos, por exemplo, que um homem é maldoso, isso terá menos força do que se nós dissermos que ele é mais venenoso do que uma cascavel. Ao ouvir o que o Juvenal, mais venenoso do que cascavel, disse, Zé dos Anjos não perdeu a compostura. Muito pausadamente falou. Olha, eu já aprendi tanta coisa na vida que não são esses floreios que vão me derrubar. Há de ter uma pessoa que venha me explicar o que significam essas pataquadas aí de Cibele, Latona, Isis, Vulcano. Quer saber de uma coisa? Eu tô cansado, eu acho que vou mesmo pra casa dormir, ó. Então, gostou? Até que o Zé dos Anjos saiu bem. Gostei sim, mas não entendi o que é pataquada. Existe essa palavra? Só tem um jeito da gente saber. Pataquada, tá aqui. Tem vários sentidos, mas o que interessa pra gente é esse aqui, ó. Pataquada, substantivo feminino, mentira, peta, lorota. O que o Zé dos Anjos quis dizer é que alguém há de ensinar a ele o que significam essas mentiras de Cibele, Isis, Latona e Vulcano. Um pouco estranho. Se são mentiras, como alguém vai ensinar pra ele? Bom, na verdade ele fez uma ironia. Ele mesmo duvida que o Osias sabia o que estava falando. Foi um jeito que ele encontrou pra desprezar o que o Osias disse. Esse Zé dos Anjos é uma fera. Ele é muito mais esperto do que parece. Você acabou de dar um exemplo de outra figura de linguagem. Zé dos Anjos é uma fera, é uma metáfora. Ao invés de falar Zé dos Anjos é tão esperto como uma fera, você diz que ele é uma fera. Entendi. Metáfora, então, é uma comparação sem conjunção. Quer dizer que você é a luz da minha vida é uma metáfora? É isso mesmo. Metáfora vem da língua grega e significa transferência. Transferência de sentido de uma coisa para outra. Transferência de sentido de uma coisa para outra. Vamos ver se a gente consegue criar alguma metáfora. Deixa eu ver. Olha, por exemplo, aquele grupo de pessoas ali conversando. Vamos imaginar que aquela conversa está tão animada como uma festa. Nesse caso, nós fizemos uma comparação. Agora, se a gente disser que aquela conversa é uma festa, aí nós criamos uma metáfora. Metáfora. Queria pensar em alguma metáfora para a gente continuar a nossa história. Já sei. O Zé dos Anjos saiu do bar arrasado, certo? Agora ele está com a cabeça quente.
Bem pensado, minha cabeça tá quente é uma metáfora. Vocês repararam que com metáfora é possível criar um mundo de fantasia? E por isso ela é tão usada nos textos literários? Que tal a gente continuar nossa história, hein? Vamos lá. Zé dos Anjos chegou em casa com a cabeça quente. Ora pensava em como faria para aprender mais e mais palavras, ora imaginava o que os amigos poderiam estar dizendo da sua derrota. As coisas que Juvenal tinha falado não saíam da sua cabeça. Dizem que você fez feio. O pobre nem sabia o que era Constituição. Você canta como uma vitrola. Agora é com você. Pegue cada comentário do Juvenal, crie uma frase do jeito que você imagina que ela foi dita. Por exemplo, quando o Juvenal falou que o Zé dos Anjos cantava como uma vitrola, ele pode ter se inspirado em alguém que falou que o Zé dos Anjos nunca desafina. Agora é só deixar a imaginação fluir. Mas antes de deixar a imaginação fluir, que tal revisar o que a gente viu na teleaula de hoje? E atenção, se liga aí, que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu que assim como a gente pode falar palavras com o sentido conotativo, que é o sentido figurado, a gente pode também fazer frases inteiras com o sentido conotativo. Os provérbios, por exemplo. Você viu também que a figura de linguagem é um recurso expressivo muito usado para deixar as frases mais fortes e poéticas. E hoje você viu duas figuras de linguagem. A comparação, usada quando a gente quer aproximar duas coisas diferentes usando uma conjunção. E a metáfora, que é uma transferência de sentidos, uma comparação sem conjunção. E ainda você acompanhou a segunda parte da história do desafio do Zé dos Anjos e do Osias. O dia seguinte da cantoria. Agora sim, deixe a sua imaginação fluir. Até a próxima, que tem muito mais.